Imagine um lugar onde o céu é de um azul cristalino, sem uma única nuvem sombria, onde a luz flui como um rio dourado e cada respiração é envolvida pelo aroma doce de frutos maduros. Um lugar em que o leão repousa ao lado do cordeiro, em perfeita harmonia. Isso não é um sonho distante, tampouco uma lenda esquecida. Trata-se de uma realidade que um dia existiu sobre esta terra, o Jardim do Éden. O ponto de encontro entre o céu e a terra, onde o próprio Deus caminhava ao lado do homem, na brisa suave da tarde. Mas uma pergunta ecoa através dos milênios. Onde ficava o Jardim do Éden? Será que ainda hoje podemos encontrar vestígios dele? Sejam bem-vindos ao Cantinho Bíblico. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada de descoberta repleta de mistério e maravilha. Uma investigação baseada na Sagrada Escritura, em evidências arqueológicas e em estudos de geografia histórica, na busca pela localização exata do Jardim do Éden. E eu acredito que o que estamos prestes a revelar irá surpreender você, pois com as provas confiáveis que temos, é perfeitamente possível identificar a região onde o Éden já existiu neste planeta. O Jardim do Éden é descrito no livro de Gênesis como o lugar onde Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Era o ambiente perfeito, cuidadosamente preparado pelo Criador para a humanidade. Um espaço sagrado onde o Senhor podia se relacionar diretamente com sua obra-prima. A palavra Éden, em hebraico, carrega o sentido de prazer e deleite. De fato, não se tratava apenas de um simples jardim, mas de um verdadeiro paraíso terrestre, onde tudo existia em absoluta perfeição, sem pecado, sem dor, sem morte. Era o retrato do mundo como Deus o planejou desde o princípio, antes que o pecado destruísse aquela comunhão pura. Algo especialmente notável é que o Jardim do Éden é o primeiro lugar descrito detalhadamente em toda a Bíblia. Ao abrir as primeiras páginas das Escrituras, encontramos o relato de um local específico, cuidadosamente descrito pelo próprio Deus. E isso é fascinante. O Senhor não falou do Éden de maneira vaga. Ele ofereceu detalhes geográficos e pontos de referência. O Éden se tornou o cenário de uma das narrativas mais marcantes da Bíblia, a queda da humanidade. Quer você veja esse relato como história literal ou como uma representação simbólica, uma coisa é inegável. A Bíblia trata o Jardim do Éden como um lugar real, que existiu no espaço e no tempo, onde acontecimentos decisivos realmente se desenrolaram. Eu creio firmemente que o Éden foi um lugar histórico, presente desde a aurora da criação. Sua localização é descrita com uma precisão impressionante nas Escrituras, juntamente com o relato de Adão e Eva. Até mesmo Jesus Cristo confirmou o testemunho do Gênesis sobre o Jardim do Éden, bem como sobre Adão e Eva, como eventos históricos. Em diversas ocasiões, ele validou esses relatos, dando-lhes ainda mais autenticidade. Em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, Jesus disse: "Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e que ele disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne?" Jesus estava citando diretamente Gênesis capítulo 2, o que confere a esse relato um peso de legitimidade e confiabilidade extraordinários. Também cremos que Deus é o autor da Bíblia. Por isso, recebemos o testemunho de Gênesis com a máxima seriedade, como palavra inspirada. Além disso, todos os lugares mencionados no contexto do Jardim do Éden eram locais reais, muitos dos quais ainda podem ser identificados com clareza até os dias de hoje. Esse é um ponto-chave que nos permite seguir as pistas do Éden, mesmo após milhares de anos. Mas por que então, ao longo da história, tem sido tão difícil localizar o Jardim do Éden? A razão principal está na tradução do hebraico, em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Esse texto diz: "Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços." Algumas traduções dão a entender que havia um único rio, que se ramificava em 4 grandes rios,
Outras, porém, sugerem a ideia de uma única nascente, mas com 4 cabeceiras distintas. O texto hebraico original traz certa ambiguidade, e esse é o primeiro desafio que precisamos enfrentar. Quando realmente compreendemos o significado de Gênesis capítulo 2 sobre os 4 rios, o quadro se torna muito mais claro. E localizar o Jardim do Éden hoje passa a ser uma tarefa muito mais simples. Por isso, vamos examinar cuidadosamente este trecho crucial das Escrituras em Gênesis 2:10 a 14, onde se fala sobre a localização do Éden.